Oi, Clau. Maria Alice, bem-vinda, Maria Alice. Boa tarde. Eu aqui ainda tô no frio com a minha mantinha elétrica. Oi, Suzana. Somos Som, boa tarde, bem-vindos a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui nesse domingo do sermão dominical, mas tem me feito muito bem fazer todo domingo essa parada, e é como eu tivesse me encontrando com cada uma de... Tá frio, né, Suzana? Tá, esfriou de novo. Aqui nós estamos sendo assolados por um tal de Martinho, que nos faz sentir muito frio e receber muita chuva. Então foi uma semana de muita chuva, foi uma semana bastante intensa aqui, pelo menos em Portugal, com a quantidade de chuvas que caíram, os estragos que fizeram aqui dentro da Espanha também. E a volta do frio, né? Apesar de que a gente está na primavera. Mas eu fico sempre muito feliz, porque é nesse domingo que eu me encontro com vocês, né? Então, dentro do meu universo aquariano, eu encontro as amigas, os amigos, e é como se a gente pudesse sentar e conversar. Para mim me dá muita alegria isso. Por isso que eu serei uma das resistentes aquarianas que, sim, existe a inteligência artificial, sim, mas nada como você ter amigos, nada como você ter pessoas na sua vida que te agreguem valores. Nada como você poder conversar de assuntos que você, com qualquer outra pessoa, você teria vergonha, vulnerabilidade. E com os amigos a gente pode fazer isso. Então, muitas vezes nessas lives, existe também esses pontos com os quais nós vamos falando, que tocam as nossas vulnerabilidades, tocam pontos sensíveis, porque a gente está falando do que está passando no céu. Nós estamos falando dos arquétipos que o céu nos oferece, e esses arquétipos, para cada um de nós, é como um símbolo, é como uma chave. O que representa para você esse símbolo? O que representa para você esse arquétipo? Porque nós vamos adentrar uma nova era. Nós vamos adentrar a um novo mundo, no qual nenhum de nós ainda viveu isso. Netuno, Poseidon, que leva o tridente. O que significa o tridente para você? Pois é, ele vai entrar no signo de Áries depois de 167 anos. Ele vai pisar no grau zero do signo de Áries. Vou voltar a falar sobre isso. Isso é muito importante. E o grau zero, ele é considerado um grau onde tudo pode passar. E não é tanto tempo, não faz tanto tempo que nós tivemos a Júpiter e Saturno no grau zero do signo de Aquário, Plutão ali pertinho, e todos nós, ao invés de ganharmos a liberdade de Aquário, fomos colocados dentro das nossas casas.
porque ali, quando Saturno encontrou Júpiter, uma nova regra foi criada para a sociedade. Naquele momento, criou-se regras novas, que algumas se mantiveram, porque acaba se normalizando tudo, e isso é um grandíssimo problema, que são as normalizações. Então a regra vem, ela é imposta e a gente continua com essa regra, né? Então o grau 0, ele é um grau realmente muito forte. E Netuno entra no grau 0 depois de 160 anos, 167 anos. E aí na astrologia nós estudamos o que passou naquela época, porque 167 anos para nós é muito tempo. Era outra vestimenta, era outra forma de alimentar-se, não havia internet, então era outro contexto. Mas veja que interessante, Netuno, ele rompe barreiras e rompe fronteiras. Ele te leva para lugares insólitos dentro da sua mente, nas suas viagens na maionese, ele te leva. Ele vai te levando. Netuno não tem uma fronteira. Então, uma nova fronteira será aberta. Então, desde 2012, definitivamente, quando Netuno entrou no signo de Peixes, ele trouxe uma realidade sobre muitíssimas coisas sobre a espiritualidade. Muitíssimas coisas que antes nem eram postadas porque faziam parte de grupos fechados. Hoje tudo é aberto. O que antes você tinha que fazer um curso para poder ler sobre o tema, hoje você faz uma pesquisa no Pai Google e você tem tudo. Você encontra de tudo, está tudo disponível. E dentro dessa busca por algo transcendente, nós também podemos nos perder. Eu comecei estudando o que era a vida de Jesus, e estou falando isso de muito tempo atrás, e acabei entrando no Santo Grau, no Merlin, no Rei Arthur, no Cavaleiro da Morgana. Aí fui para as viagens, e aí fui porque tinha que encontrar o Santo Grau, o lado profundo do Santo Grau. Netuno, ele te faz ir para uma busca. E é uma busca incessante. É essa fronteira que se abre. Então, desde 2012, se abriu uma nova fronteira. Falo por mim, abriu uma nova fronteira com as viagens, o reconhecimento dos símbolos marcados nas pedras. Me tornei especialista em símbolo, reconheço o que significa algumas coisas dentro das catedrais góticas. Tenho uma paixão pela arte, pela beleza. Netuno me fez amar os pintores. Eu sou meia rata de museu, tá? Mas principalmente os pintores dos anos de 1400, 1500. Eu me apaixonei pelo El Bosco, me apaixonei por ele. Mas eu tinha uma linha de busca, eu tinha um porquê, né? Não fui saindo de fazer, vou fazer um curso de azeite de oliva, um de bonsai, um de tricô e vou estudar o Santo Grau. Não, eu mantive eu sempre tem que ter uma linha, isso é super importante. Oi, pessoas lindas, maravilhosas, bem-vindas todas vocês.
Gratidão por estarmos aí juntas. E Netuno entrando em Áries, eu só estou fazendo aqui uma analogia. Ele vai pedir uma linha. E a linha de Áries é: quem é você? Qual é realmente o seu propósito? Por que você se esconde? Já vai perguntar muito do eu sou e vai tocar em feridas que vai mostrar se a temos curadas ou não. Porque Netuno, ele traz essa bruma, esse vapor, que às vezes a gente cria uma névoa. Não sou capaz. Não tenho o melhor computador do mundo. Não é possível. Não porque eu me sinto culpada. Não porque... E aí você vai colocando tanto não no caminho que você começa a acreditar. Então é um momento muito importante. Eu acho que assim é um momento incrível para a gente não repetir o que está na história. E talvez faça a diferença para muitos de nós não ficarmos em algumas frequências, e já vou explicar o porquê, de determinados assuntos, porque não faz parte da minha linha. Não me é importante. Netuno, ele vai abrir uma fronteira. Netuno, ele vai entrar no grau 0, no eixo mundial do signo de Áries, depois de 167 anos, onde houve há 167 anos uma guerra nos Estados Unidos, uma revolução sobre a guerra de sucessão. E aqui na Europa também teve uma guerra de sucessão. Quem é o sucessor? É branco, é negro, é de direita, da esquerda? Somos nós o povo. Nós somos os sucessores com Plutão em Aquário. Nós, o povo, somos a primeira linha da Constituição. Então, temas derivados da geopolítica, não vai ter como a gente não ver toda uma política, todo um poder trazendo temas no seu cotidiano. Desculpa, não é nada pessoal, mas todo mundo em algum grau de consciência pode se ver afetado por tudo que está acontecendo e criar pequenas guerras dentro, por exemplo, de pequenos lugares. Por exemplo, aqui dentro da Europa. Pode ser que daqui a pouco alguém se levante e diga: não quero mais ser europeu. E a gente ter aqui dentro um problema que de alguma maneira vai me atingir. Pode ser que o que aconteça nos Estados Unidos possa de alguma maneira craquelar um sistema e aquilo que reverbera, porque vai reverberar para todo lado, também chega em você. A pergunta é: como que você, Netuno em Áries, como que você reage? Falando mais do mesmo, então a gente senta, pede uma cerveja, todo mundo, e quando vai ver, tá todo mundo falando da política, quem é o culpado. Ou a gente vai tomar o cafezinho, o culpado é o político. Ou você se aprofundiza, mergulha nas suas relações para falar de temas de longo prazo.
mudar a sua vida. Áries, eu sou. É lá que está o eu sou, que tem coragem, que tem ousadia, que vai para frente, que é bravo, que tem um monte de defeito, porque Áries tem um monte de defeito, é cabeça dura, né? Marte rege o signo de Áries, né? Atenea, ela teve uma dor de cabeça tão grande que nasceu Marte. Vai ver se não tem um signo tão leal como Áries. Porque se eu falo que eu vou, eu vou. Tem que ir. Claro que tem que ir. E tem que ir com coragem, porque são novos tempos. Então, essa ondulação Plutão no signo de Aquário, regido por duas ondas, ele pode te trazer todo tipo de informação que está saindo no mundo inteiro e você simplesmente fica ali reclamando, né? Reclamando. A reclamação, ela é uma exclamação a Deus. Você reclama todo dia, é esse tipo de frequência que vai estar no seu eu sou. E você não vai ter força com Netuno entrando em Áries. Você não vai conseguir sustentar o fio. Você não vai conseguir pegar a linha de raciocínio louca que pode te trazer Netuno para respostas profundas sobre os seus propósitos, o que você quer, o que você realmente quer fazer nessa vida. Então é uma semana de olhar para dentro e dizer onde é que eu não estou sendo autêntico ou autêntica? Onde é que eu não sou verdadeira? Onde é que eu estou mais preocupado em agradar o outro, o eixo de Áries? Também fecha nessa semana um eclipse em Áries, mas que fecha desde 2023 a série de eclipses no eixo Áries-Libra. Então, Áries tem que integrar Libra. E Libra tem que integrar como todos os eixos da nossa mandala astrológica. Você tem que integrar. Você não é só Libra. Você é Libra Áries. Ou você é Áries Libra. Você tem esses dois. Dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho, mas é o trabalho de transmutação, que é a parte mais bonita. Então, nessa semana nós temos um eclipse em Áries, Netuno entrando em Áries, e não é momento de ficar olhando ou gastando saliva, reclamando do que está acontecendo. É uma semana de introspecção, de olhar para dentro. Quem sou eu? Como eu respondo ao meu relacionamento? Como eu respondo aos meus valores? Quem eu sou com os meus amigos? Eu consigo expressar aquilo que eu sinto? Ou eu sou tímido? Eu me sinto uma criança abandonada? Eu tenho que fazer tudo sozinho? Ou talvez me falta coragem para pedir ajuda, ou até pior, receber ajuda. Esse receber ajuda, como é difícil, como é complexo. Mas no momento que você
faz esse equilíbrio, porque é muito importante. Por isso eu comecei essa live dizendo da importância das relações verdadeiras, porque quem tem amigo tem tudo. Se você tem um amigo ali de verdade, que é domingo, tá chovendo, tá frio, que você pode conversar meia hora, isso vai ser um presente do universo para você. E é algo que é preciso ser zelado, guardado, cuidado. Porque com o amigo, de verdade, você pode falar de tudo. E ele vai brigar com você. E ele vai falar palavrão com você. Mas ele é seu amigo. Plutão em Aquário, ele vai fazendo um trígono para Netuno em Áries. E vai fazendo também um sextil com Netuno em Áries, com Saturno em Áries, com a Vênus retrógrada em Áries, com Mercúrio retrógrado em Áries, com um eclipse ainda que está para acontecer em Áries. Às vezes você precisa pedir ajuda. Se não tem um amigo, às vezes você precisa, olha, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso contar tudo. Para que você comece esse novo ciclo de Netuno em Áries, pelo menos de bem consigo mesmo, em paz consigo mesmo, com a sua história do seu passado. Áries é regido por Marte, e Marte fez para nós, né, para mim, uma longa retrogradação de Leão a Câncer. Temas do passado, ainda da infância, ainda de algum trauma, foi levantado. Mas a forma de reagir, ela mudou. Porque o Quirón está em Áries. Tem uma dor, tem uma quadratura. E que essa quadratura vai estar Marte em Câncer, quadrando o Sol, a Lua e o Quirón. Não são quadraturas exatas, mas são quadraturas cardinais. E tem uma ferida nova tocando. Essa ferida nova, ela pode ser o ponto de partida para o seu despertar e dizer: sim, me falta de tudo, mas eu posso conseguir. Eu posso seguir adiante. Isso vai pedir muita coragem. Marte. E muitas vezes a coragem está nos nossos ancestrais. Câncer. E Câncer é regido pela Lua, que vai ser tampada pelo Sol no signo de Áries. Tem uma conversa de Áries e Câncer acontecendo. O que aconteceu, como que o meu avô conheceu a minha avó? Não tenho a mínima ideia. O que fez que o meu avô fosse para o Rio de Janeiro e a minha avó fosse parar na Bélgica? Tenho a mínima ideia. Mas eu agradeço. Namastê, ou Namah Shivaya, gratidão. Acolho a vossa força, porque eu necessito ir adiante. E esse é um trabalho dos mais belos que nós podemos fazer nesse momento, onde novas fronteiras serão abertas com Netuno. Eu não preciso fazer uma guerra de secessão, sucessão ou nenhum tipo de guerra nenhuma. Eu sou uma versão melhor de todos eles juntos.
porque eu assumo quem eu sou. Eu sou um cavaleiro da luz, eu sou um cavaleiro templário, eu sou Joana d'Arc, sou a sacerdotisa, sou a imperatriz, sou aquilo que eu quero ser. Porque se você não se autorizar a ser quem você vai ser vendido à sociedade. Você foi criado para ser um humano. Você veio para ser um humano e não ser uma coisa que a sociedade quer que você seja. Piu! Aí tá o ponto. É um ponto que a gente precisa ter muita cautela de não se entregar a tudo que tem quando o mundo ainda está 2025, 2026 e 2027 em desconstrução. É muito cedo. Então vai observando durante toda essa semana quem é você de verdade. E se eu pintar o batom? Eu não faço maquiagem, né? Mas desde que eu usei o batom vermelho, que uma amiga me ensinou, uma amiga querida, os lábios ficaram vermelhos em homenagem ao vermelho da bandeira da França depois da Revolução Francesa, que coincidentemente aconteceu quando Plutão estava em Aquário. Então, a moda, o tudo vai mudar. A gente vai viver aí uma belle époque. A gente vai ter um infinito desejo de ser diferente. E a gente tem que abraçar isso. Não quero passar um monte de coisa, porque eu tenho preguiça de depois limpar tudo. Mas eu aceito isso. Então, essas conversas que antes para mim as respostas eram cheias de justificativas, não me pinto, por que não? Ai, porque não sei. Eu tinha comigo mesma as minhas justificativas, até o momento que eu disse, é porque eu não gosto. Isso é Áries. É porque eu não quero. Isso é Áries. Eu sou uma construção do sim e do não. E tá tudo certo. E é aí que onde nós precisamos prestar muita atenção. Quem o eu sou é hoje, para onde o eu sou pode caminhar, porque temos valores, temos ferramentas, temos muita coisa dentro de nós, mas que às vezes por vulnerabilidades nós não expressamos. Então esperem essa semana que se levante alguns pontos que pode ser positivo, como toda essa boa energia que eu estou tentando passar aqui nessa live, como negativo. E o negativo é reatividade, é ficar bravo, é perder a paciência, é culpar o governo. O mundo inteiro está com problema. O mundo todo vai ter muito problema pela frente. Serão novos problemas. A entrada de Netuno em Áries pode trazer, por exemplo, a escassez do alimento, porque vai mudar as rotas dos nossos navios pelo mundo. Então a gente agora vai querer ir lá pela Groenlândia, lá por cima, né? A gente vai querer novas rotas, porque de repente a gente não quer mais que passe por determinado mar. Pode ser que os alimentos do mar
tenham aí algum tipo de problema, ou pode ser que descubram uma nova pílula para que possamos ser mais calmos, porque Áries não é calmo, né? Então vem um novo narcótico. Isso é muito Netuno. Netuno é narcótico puro na veia, né? Eu me embelezo por alguma coisa e fico naquilo. Então, problemas de saúde mental, problemas de expressões emocionais, temas de algumas novas drogas surgirem no mercado, positivas e negativas, como tudo, mais chuva, mais alagamento, viagens de navio ou não viagens de navio. Qual o problema hoje de viajar ou não de navio? Né? Então, haverá coisas que Netuno vai trazer. E ele pode trazer muita frustração, porque eu cheguei até aqui e não sei para que eu sirvo. Isso não é positivo. Isso não vai combinar. E aí é fácil escorregar e buscar o culpado. Mas a gente já terminou com os eclipses em Libra. E esse é o último de Áries. Só vai ter outro em Áries há 18 anos. A gente está fechando talvez um ciclo de 18 anos, imagina isso? Ou de 9. Netuno, 167 anos. Já em seguida, não falta muito para Saturno entrar em Áries. Ainda tem a Vênus retrógrada em Áries, o Mercúrio retrógrado em Áries. Gente, a gente tem que parar para pensar quem a gente é e o que nós queremos. E onde mora a coragem para mudar ou não mudar e dar continuidade, porque esse é um outro problema. O que você começar, termina. Vai até o fim. E claro, para cada um vai estar numa casa. Eu não falo nem de signo, eu falo de uma casa. Olha para o elemento dessa casa. Então, se é casa 1, essa entrada vai ser dentro da casa 1, vai ser dentro da casa 2. Aonde vai ser essa entrada? Olha para esse lugar e o que te convida o elemento fogo? Vou ter que ter coragem. Vou ter que ter coragem. É terra? Com calma. Eu vou com calma. Não, meu corpo tem que acompanhar os eclipses também que vão acontecer no signo de Virgem. A gente tem que pensar a longo prazo. Aqui é em ar? Vou observar mais. Vou conversar comigo. Eu tenho uma amiga que fala em voz alta. Ela diz que está amando isso. Ela conversa o dia inteiro em voz alta com ela. E que ela está organizando as ideias, conversando com ela mesma. E temos os de água. Sente o que você está sentindo. Se permita sentir. E nada precisa ser feito com pressa, porque são 16 anos de Plutão, de Netuno em Áries. São 20 anos de Plutão em Aquário. Ainda temos Urano 7 anos em Gêmeos. É longo prazo. Mas é bom parar e perguntar: quem sou eu? Quem efetivamente eu sou? E é uma semana que tudo acontece. E vamos falar da semana. Amanhã, segunda-feira, dia 24, nós temos a Lua encontrando
ao tio Hades, a Plutão. Já começamos a semana assim. A lua entra toda fofa. Eu quero ter 1 milhão de amigos para poder brincar no final do ano, para a gente pular 7 ondinhas, e Plutão vai dizer: como? Você tem intimidade para isso? Se preparem para uma segunda-feira intensa, profunda e penetrante. Não é ruim nada disso. E a gente precisa se acostumar a sentir onde os pensamentos nos levam. Onde que, de repente, eu nunca havia pensado, explorado ou mudado de perspectiva. Porque Plutão, ele pode ser muito empoderador, e restaurador e regenerador. Vamos esquecer que ele rege Escorpião. É muito sério. Quem sou eu no meio da multidão? Exatamente. Netuno em Áries. Sai da confusão até você entender quem é você. Mas procure entender também quem é você no meio de todo mundo, com Plutão parado ali já definitivamente no signo de Áries. Não, peraí. Né? Quem sou eu? Realmente eu sou profundo, eu sou intenso, gosto de ter conversas profundas, mas evita a obsessão e a compulsão. Muita atenção, muito cuidado. Aproveita essa segunda-feira para que seja um dia que, na prática, você vai manter o seu equilíbrio emocional. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que você está? Ai, tô ótima. Ai, tá bom. Você não vai reclamar de nada para não baixar a sua frequência. Aquário, regido por 2 ondas, fala-se de frequência. É que nem esses cilindros que apareceram lá na pirâmide de Kefren. Debaixo de nós também tem uma frequência. Imagina isso, né? Já no dia 25, na terça-feira, já é um aspecto mais suave, mas nem por isso é menos atenção. A lua em Aquário faz um trígono, um aspecto positivo, com Júpiter no signo de Gêmeos. Excelente para conversar, excelente para trocar de ideia, para dar risada, excelente para pensar a longo prazo nos seus objetivos. Plutão em Aquário. Aquário chama-se projetos futuros. Isso é longo prazo. Não é um projeto. São vários projetos que podem surgir. Então, procura focar a mente, vai disciplinando, que nem quando a gente vai na academia pegar massa muscular. Pois é, o cérebro também precisa de uma certa disciplina, por exemplo, para não absorver mais, ou, por exemplo, não aceitar mais uma responsabilidade, porque depois você tem que assumir essa responsabilidade a mais. Não vamos esquecer que Júpiter, ele dá uma engrandecida. Vamos fazer mais um projeto? Vamos. Vamos fazer mais? Vamos. Depois você não dá conta. Então, trabalha a visão, aprenda a desenvolver a visão. Coisa muito Aquário, né? A visão de longo alcance, de longo prazo. Foca nas viagens, foca em tema de educação, de estudo. O que você gostaria de compartilhar de estudo com o mundo? O que você gostaria de estar compartilhando de estudo? Aquário é a mente. Se a gente não estuda,
não faz download. Então a gente tem que abrir a mente. Mas lembra que buscando o fio para depois não se perder. No dia 26, já é quarta-feira, dia de hidratar-se. Perdão. Mas é dia de hidratar-se. A lua em peixes, ela entra devagar, ela olha para os lados, aí ela vai ver o nó do sul em Virgem, ela vai respirar, ela vai dizer não. Vou deixando os maus hábitos, vou deixar a garrafinha de água do lado, porque eu preciso me hidratar, preciso comer bem, preciso ir no banheiro todo dia, né? Preciso fazer a lição de casa direitinho. Mas eu preciso sentir também. Eu tenho que me dar essa autoridade de poder sentir o que eu estou sentindo. De entrar nesse mundo mais invisível. O essencial é invisível aos olhos. E essa é a magia. É um momento de observar. Põe na tua agendinha. Quarta-feira eu vou me permitir observar. Independente que a Lua depois encontre Saturno, quadre com Júpiter, isso tudo faz parte da nossa existência, quadraturas e oposições. Mas o sentir nos ajuda a compreender muitos sentimentos que às vezes eles ficam tampados. De repente vem, nossa, nunca tinha pensado. Pois é, vai se despedindo desses pensamentos, porque Saturno ele vai sair de Peixes, ele vai entrar um pouquinho em Áries, ele vai voltar para Peixes, mas a gente está se despedindo dos nossos últimos 28, 30 anos. O que passou? A gente está se despedindo. Vai demorar outros 28 anos para Saturno. O que você se compromete consigo mesmo nos seus sentimentos? Porque a gente fala de compromisso, a gente fala muito para o exterior. Tem que estar casa arrumada, tem que ir no supermercado, tem que ir na farmácia, tem que ir não sei o quê. Mas quando se trata dos nossos sentimentos, não deveria ter um tem que. Aí começa o verdadeiro auto-amor. A verdadeira esperança que a lua em peixes, ela pode nos despertar. Porque um pouco de magia, magia no bom sentido, né? Um pouco de beleza, um pouco de sutileza, um pouco de sincronicidade na vida, é muito importante a gente levar, porque nós saímos de peixes, nós somos engendrados em peixes. Nós passamos em peixes 9 meses para nascer. Então, eu preciso fazer as pazes com peixes para poder nascer. A gente vai ter um nascimento essa semana de um novo ciclo planetário. Já no dia 27 de março, vai ser na quinta-feira, quando a Lua em Peixes faz a quadratura com Júpiter. E óbvio que ela está ali muito próxima também de Saturno, de Netuno. Ela já começa a estar nessa orbe. E aí reflita.
quanto que você é dependente emocional. Não é ruim, não tem bom ou ruim, é só reflita. Quanto que você sente de solidão? Quanto que você lá dentro de você é profunda? Ou quanto que você é escapista? Não tá errado, não tá. É bom a gente pensar. E o Júpiter em Gêmeos faz a gente pensar de uma maneira positiva. Sim, realmente. Eu acho que eu procrastinei muito. Sim, procrastinei muito. E tá tudo certo. Esses sentimentos profundos são os quais vão nos ajudar a fazer o parto do novo eu sou que está saindo para fora. Netuno em Áries. A gente fecha a semana com Netuno em Áries. Então, ter pensamentos positivos é muito importante, mesmo que você encontre algo que a sociedade, e aí quando eu falo de sociedade eu coloco o medo, a culpa e a vergonha, colocaram ali de implante, é o implante, é o chip. Nós temos um peixe muito carregado de informações sobre pecado, sobre erro, né? Se pensa diferente é apedrejado, vai morrer na cruz. A onda toda pisciana é muito dura para o inconsciente coletivo da humanidade. E por mais que a gente seja mente aberta, em algum momento resbala isso em nós também. Porque nós recebemos uma criação, nós tivemos um professor, uma professora, passou alguém abusivo na nossa vida, alguém colocou o dedo na tua cara, na minha também colocaram. E às vezes ficam pequenos resquícios, são resquícios de um mini trauma. Abraça isso e seja responsável para não fazer de novo. É nessa hora que eu digo, como Jesus diria, vá e diga, Júpiter em Gêmeos, que a tua fé te curou, Lua em Peixes. Vai e diga. E não carrega o peso que não é seu, que não lhe é devido. Aprende a dar limite. Limite. Marca bem o limite. Não, daqui não passo. Não, daqui não passo. E não tem nada errado dizer não. Às vezes é saudável libertar-se de uma questão tóxica. Porque esse final de Peixes vai levantar algumas questões tóxicas, principalmente para quem é sensível. E uma das questões tóxicas que vai ser levantada é a entrada de Lilith no signo de Escorpião, também no dia 27. Lilith é conhecida como a primeira esposa de Adão, que não se submeteu a ficar por debaixo de Adão. E aí o que aconteceu? Como ela não quis ou ela não conseguiu fazer-se entender com Adão, às vezes a questão aí também é um pouco, né? Ela saiu do paraíso. E ela tem toda aí uma mitologia em cima da Lilith. Aproveito para te convidar, no dia 29, que é dia do eclipse, estarei com a Priscila Caires fazendo um encontro fechado por Zoom, onde estaremos explorando a Lilith em cada casa e em cada signo, além de falarmos sobre a mitologia e sobre a força que tem esse ponto matemático no nosso mapa astral. Lilith em Escorpião, no mesmo dia que a Lua em Peixes
faz uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Isso é muito interessante, porque eu creio que vamos ressignificar tudo que já foi dito a Lilith. Assim como a gente conseguiu retirar de Maria Madalena o papel de prostituta, agora a gente tem que fazer com Lilith o trabalho e dizer não. Ela não era uma louca, uma diaba, um monstro. Ela simplesmente queria ficar de outra maneira. E aí a gente tem um problema. Porque nós temos toda uma cultura baseada no patriarcado. E Lilith vai levantar a poeira que está enterrada em Escorpião, porque ela vai secar a água de Escorpião. Vai secar. Ela vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Que semana, que semana! O triste é que nós poderemos ver mais casos de abusos, mais casos de pedofilia, mais casos de transgressões sexuais, de violência de gênero e tudo isso. Porque Plutão rege o signo de Escorpião. E Lilith é uma espécie de amante de Plutão. E acho que uma das moradas de Lilith é em Escorpião. É muito profundo o que vem pela frente. Mas nós, meros humanos, vamos buscar essa força e coragem para transmutar os nossos tabus, os nossos medos, as nossas vergonhas, a primeira transa. Como foi a primeira transa? Ai, foi horrorosa. Pois é, eu acendo uma vela para tirar o trauma do que aconteceu. Que às vezes a única coisa que você tem que fazer é entregar uma história. Mas ganhar a força de dizer, eu assumo que eu fiz isso. É uma força. Mas se você quiser saber muitíssimo mais, no dia 29 de março, estarei com a Priscila Caires num evento fechado e nós estaremos abordando tudo isso, tá? Mas fiquem atentos, porque é uma semana para os signos fixos, onde estejam os nossos signos fixos, intensa. No dia 28, sexta-feira, a Lua entra de mansinho no signo de Áries, no grau 0, no grau do eixo mundial, e ela faz um encontro com Mercúrio retrógrado. E prestem atenção, é um Mercúrio retrógrado que já passou por Saturno, que já passou por Netuno, que já passou pelo nó do norte, que já entrou em Áries, e agora ele tem que fazer o caminho de volta. Ele tem que passar pelo grau 0, pelo nó do norte, por Netuno e Saturno. Ele pode estar muito confuso essa semana. É uma semana delicada para a comunicação, para a expressão. Ou talvez, se você tiver coragem, é muito bom para você fazer a sua purga, para você poder falar. Porque vai depender de cada um se vai ser um fluxo leve, porque eu já tô conversando comigo, tô lá super ancorada faz 15 dias no eu sou, quem eu sou, qual é o meu propósito. Madre minha, me faz aqui pensar, e eu ativo, aí eu vou, ai que bom, tô achando, mas assim, sem cobrança.
Se você já está nesse fluxo, pode ser mais fácil. Mas também pode ser muito difícil pensar. Porque Mercúrio, ele é a comunicação. E não podemos esquecer que Mercúrio rege Virgem. E Virgem acabou de ter um eclipse. E a gente está no corredor dos eclipses. Pode estar muito difícil pensar, se organizar, encontrar o porquê. Para quê? Não sei. Posso estar tendo uma semana como mais difícil. Eu tenho várias pessoas, clientes, amigos, e a sensação é a mesma. Tá difícil pensar. Tá difícil pensar. E é quando você simplesmente se permite ser você mesmo e dizer: o que eu tenho que aprender? De tudo isso. E observa. Porque Mercúrio, ele é também o sanador. Ele é um tipo de curador. Não pensa muito em tudo. Aprende, sente, observa. O que uma pessoa do teu lado tem para te oferecer de aprendizado? Eu fiz uma viagem de Burgos para a minha cidade, Andújar, são 8 horas de ônibus. E eu viajei ao lado de uma pessoa que não parou a noite inteira de se mexer. Quando o ônibus fez uma parada, a minha primeira reação foi conversar com o motorista e perguntar se tinha outro lugar para me sentar. E o ônibus estava lotado. De noite, madrugada, eu falei, então tá, né? Mas aí eu parei, mas o que isso tem para me ensinar? Meia hora, o ônibus ali parado, madrugada, frio. De repente essa pessoa tá com problema. E eu comprei um docinho para ela. E ela pegou aquele docinho, como se ela pegasse essa pedrinha aqui, e ela segurou com as 2 mãos e pôs no coração. E ela, durante pelo menos umas 2 horas, ela ficou segurando aquilo no coração. E num outro momento, numa outra parada, são 2 paradas de Burgos até aqui, eu perguntei para ela se ela ia descer ou se ela queria alguma coisa. Ela não. E aí quando eu voltei, trocando uma ideia, que aí eu já me senti já tinha passado o meu mau humor inicial. Ela disse que ela estava sem papéis, não tinha documento, estava totalmente legal, por isso o medo de descer do ônibus, claro. E que ela estava indo para uma cidade que ela nem sabia direito onde ela ia ficar. Mas que como eu tinha dado chocolatinho para ela estava vendo aquilo como um sinal que tudo ia dar certo. Todo mundo pode te ensinar a você agir ou a reagir. A forma de pensar é a que nós precisamos mudar, o que o outro tem para me ensinar. E naquele momento, o meu Mercúrio, mesmo retrógrado em Aquário, do lado do Marte, de Saturno, ele entendeu que ele precisava aprender sobre a compaixão humana. E acho que a gente tem muito para aprender sobre muita coisa, porque a gente julga muito rápido. Minha primeira reação qual foi? Vou trocar de lugar.
Eu tenho um lado meio bravo. Né? E depois tem que me ensinar algo. E eu aprendi, né? Eu acho que é isso, né? Se você hoje não entende o que está passando com você, olha para o lado. O outro pode ser um exemplo do sim, do bom, mas não julga, não reage. Faz o detox de 21 dias sem reclamar, sem culpar ninguém. Aprende com Mercúrio retrógrado em Áries quem é você. E aí, já no dia 29, né, porque é o dia mais falado do ano, temos o eclipse a 9 graus do signo de Áries, fechando um ciclo do eclipse do eixo Áries-Libra. Acabou. É um eclipse que vai ter a proximidade de Quirón. Você pode curar alguma coisa, quem sabe? Alguma necessidade emocional que por lá por detrás está o drama. De repente, nesse eclipse te aparece, né? E você, né? E você se abre para uma energia nova, para um novo começo. O que é fundamental? Não ter pressa. Não tirar conclusões precipitadas de nada. Não fazer suposições de nada. E muito menos tomar uma decisão apressurada. Pelo menos espera 15 dias. Não é bom, não é ruim, não tem nada de... Não é isso. É para pensar. Se dá tempo de pensar com Mercúrio retrógrado, tudo será de longo prazo. Nesse ponto, a 9 graus, em 2027, 26, Saturno vai estar passando. Justo nesse grau do eclipse, o ano que vem o Saturno vai estar perguntando: ah, é? Então vamos se comprometer com isso. Então vamos assumir a responsabilidade por isso. Vamos ver se consegue ir até o final, porque Saturno é isso. Saturno é o professor. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se consegue. E se você fez uma coisa enorme, de repente você não vai dar conta. Então, se você pode esperar em tomar uma decisão, tome uma decisão com calma. A calma, ela é elegante. Eu acho a calma muito elegante. Eu acho que a gente precisa ser elegante na vida. A gente precisa ter uma postura na vida. E a postura do guerreiro, que é isso que é Marte. Marte que rege o signo de Áries, mas que está no signo de Câncer, voltando de uma retrogradação. Agradece o clã familiar, agradece todo mundo, faz um ritual, pede a força dos ancestrais e vai para frente. Não olha para trás, não se torne estátua de sal. E vai ganhando autoconfiança e muitíssimo de observação, silêncio, sabedoria. Eu falo muitíssimo no plural, porque esse Marte, em abril, faz oposição a Plutão em Aquário. Quem é você mesmo? Isso não é qualquer coisa, gente. Isso é gordo. Então, aquele eu sou que está sendo feito agora, ele pode ter sim uma capa de vulnerabilidade, porque assim evita o narcisismo, assim evita o egocentrismo. É um terror, gente chata. Eu acho um terror o narcisista. A gente detecta, né? Com o tempo, eu falo,
a maturidade, a sabedoria, os anos, eles dão um feeling. Você percebe quando a pessoa ela é narcisista. Você fala, caraca, mas não é? Pois é. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Se nós temos isso e dispensar essas manipulações que nós nos fazemos, esses dramas que nós nos criamos, e aprender com o outro, ficar em paz com o outro, para ficar em paz consigo mesmo. Acho que a grande glória é quando um começa a ficar bem consigo mesmo, né? É quando eu tô bem comigo, porque eu tô bem com todo mundo. Não compito, tô de bem, tô de boa. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não, e tá tudo certo. Mas já não existe a projeção. Então é um eclipse muito forte e que acho que sim. Muita gente diz que não se deve fazer ritual em eclipse. Pois nesse dia eu vou estar, eu e a Priscila, com a Lilith, e estaremos juntas nesse evento. E eu acho que sim, um ritual é bem-vindo. Um banho demorado, um chazinho, uma velinha, colocar o pé na terra, comprar flores. Ah, eu que sei, cada um tem o seu ritual. Nada de ritual complicado, colocar teus cristais, sei lá. Por que não? Fecha um ciclo. Faz um ritual de fechamento de ciclo. Porque temos que fechar o ciclo, porque no dia 30/3 é a vez do Netuno entrar em Áries com a Lua já em Touro. Esse dia 30 eu recomendo assim: acorda de manhã e pede por estabilidade. Pede por segurança, faz um ritual assim. Eu peço por estabilidade, por qualidade de vida, eu peço uma comodidade, poder ter grana para comer bem, para poder fazer minha massagem, minha terapia, porque Netuno, ele entrando no signo de Áries, depois de 167 anos, ele vai marcar um outro reset, um outro início, um apagão a todo mundo, né? Então, vai ser bastante interessante, vai ser muito comentado, mas é preciso olhar com muita atenção esse lugar, porque ali tem uma combinação de elementos, né? Então, a gente teve o eclipse, o Sol, a Lua, o Sol, Netuno, nó do norte, Saturno. Ah, faltou, peraí. A Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, nó do norte, Netuno, junto ali do nó do norte, e Saturno. Então, Saturno, nó do norte, Netuno, Mercúrio, Vênus, Sol, Lua. É muita energia, é uma combustão de energia nesse lugar, no seu mapa e no céu. E pode, nesses próximos dias, ter um ato violento, infelizmente, porque é muita energia concentrada. E quando tem muita energia, pode passar de tudo. Mas aí a pergunta é: você está se preparando para ser o seu líder? Você tem que ser o seu líder. Essa é
aonde eu queria chegar. Eu até me estendi hoje, peço desculpas, mas porque quais são as suas verdadeiras motivações? Quais são os seus verdadeiros propósitos? O que é verdadeiramente ego, mentira ou verdade? Aonde estão essas capas? Porque o eu sou, ele rasga o véu. Quando a pessoa ela se assume, ela é assim 24 horas por dia. Ela não tem quando ela chega em casa, com ela no trabalho. Não, é o eu sou. E dessa vez, a grande pergunta é: você quer ser a causa ou o efeito da sua vida? Nunca melhor dito essa frase. Com Netuno entrando em Áries, com o eclipse em Áries. Isso não é um momentinho assim. Então, até fiz aqui algumas anotações. Use tudo que você considera de ferramenta que é sua, que é seu, que é sua. Então, se você sabe isso, eu sei isso. Se eu tenho esse recurso porque sou boa na comunicação, porque sou boa na pintura, porque sou uma pessoa que tem uma visão bonita. Eu acho que a gente tem que encontrar aquilo que é nosso. É como a mesa do mago no tarô. Ele tem um monte de ferramenta. Essas ferramentas, elas são nossas. É o primeiro passo. Outro passo, não permitir mais que ninguém te machuque. Ninguém pode te machucar. Porque você vai saber que depois fica uma ferida. E que essa ferida dura muito. Então você não vai ter pressa em um relacionamento. A gente vai construir uma relação. Vou construir, não tenho pressa nenhuma. Não tenho pressa, mas não tem pressa. Não tenha pressa. Para que ninguém te machuque. Para que não volte os velhos gatilhos. Para que não levante as velhas sombras, as velhas culpas, as velhas vergonhas também. Então, tem alguma coisa chamando-nos para que possamos assumir, exato, Suzana, assumir o nosso poder, assumir realmente que eu cuido de mim, eu vou cuidar de mim, eu aqui sou independente, eu aqui sou meu, eu sou. E aí é onde a gente diz até logo ao ego, ao drama, à manipulação, aquele lado meio presunçoso do Áries, né? Áries tem um lado meio presunçoso às vezes. E a gente tem que se despedindo de tudo isso, independente de que o político respingue na nossa vida, que vai respingar. Vai ter temas que vai tocar, né? Mas a questão é: podemos ver um tsunami com Netuno entrando em Áries em algum lado do planeta. Podemos ver um navio afundando. Podemos ver enchentes fazendo desastres. Podemos ver muitas coisas. Mas Netuno, ele vai derrubar o muro da moda, ele vai derrubar o muro do cinema, ele vai derrubar tudo que nós criamos durante os últimos anos. Ele vai derrubar tudo. Porque ele está entrando em Áries, ele vai derrubar tudo. Não nada do que parece ser real, talvez seja real. Talvez estemos caminhando
migrando para um outro lugar. Obviamente que as nações, as estruturas não vão se aguentar. Saturno, dos 2 anos e meio que ele fica no signo de Áries, ele vai até colocar uma repressão, né? Porque Saturno reprime. Mas depois que Saturno passar por Áries, aí vai cair o Muro de Berlim. Quando Netuno se encontrou com Saturno, a última vez, caiu o Muro de Berlim. Não aguenta, a estrutura velha não vai aguentar. E claro que a gente vai ter aí temas globais muito sérios, muito sério, muito dolorido, que vai ser a temática. A parte do armamento, Áries, a parte das guerras regionais, Netuno em Áries, a parte do clima, dos fogos, do calor, das chuvas, e principalmente as questões dos recursos alimentares. Isso tudo vai salpicar na nossa vida, mas eu posso ficar reclamando do governo, que o governo tem a culpa, ou eu posso encontrar aspirações superiores. Isso é a parte bonita de Netuno no signo de Áries. Eu tenho um ideal, eu tenho uma aspiração, né? E aí, quando você tem essa linha, esse fio de Ariadne, né, que tá lá do labirinto da Catedral de Chartres, você não se perde. E aí a mudança, ela vai sendo gradual e de consciência, enquanto haverá também uma mudança de consciência no coletivo. Nos cabe a nós primeiro olharmos para nós, eu, e depois o que eu ver no entorno, eu tenho que ser responsável pela minha reação. Eu quero ser causa ou eu quero ser efeito? Então, uma semana fodástica de eventos, perdão da palavra, mas essa sou eu, muito prazer, Helena Gerenstadt, tem esse meu ladinho também. É uma semana intensa, nós podemos ficar na ressonância 783 de Schumann e tá tudo certo, ou nós podemos entrar em várias vibes totalmente disruptivas para a nossa evolução. Então, o mantra da semana é: quem eu sou? Faz a pergunta, deixa vir. Não se condena, não se crucifique, não se coloque na cruz, sai do papel da vítima, porque senão vai funcionar daqui para frente. Então, eu fiz hoje, perdão, uma live mais longa, mas o momento pede também uma reflexão muito mais longa. E para aquele que ficou até o final, oi, Ivone querida, oi todo mundo, né? Isso, tomar a vida com as próprias mãos. Exato, som. Exatamente, é tomar a vida com as próprias mãos, assumindo o nosso poder. E eu escolho a energia da paz, do riso, do amor e da amizade. Que possamos usar a energia para curar e transformar, professor do novo eu. E é isso. E que sejamos um exemplo para as próximas gerações. Porque os bebês que estão nascendo agora, os jovens, eles são aqueles que vão receber o nosso planeta. E de alguma maneira somos nós os exemplos dos jovens. Então, se a gente não consegue ter coerência com o eu sou, imagina chamando a atenção de um jovem que é super capacitado
e que sente muito. Existe uma série na Netflix que convido a todos a assistirem, que é Adolescência, né? Sim, somos exemplos. Que possamos ter uma semana abençoada por Deus, bonita por natureza, repleta de grãozinhos coloridos para um mundo melhor. Gratidão infinita a todos que ficaram até aqui, que estiveram comigo. Para mim é uma honra e uma gratidão enorme. E me sinto uma coisa muito aquariana, que eu tenho muito amigo, que eu não estou sozinha, né? E eu acho que cada um de nós tem que encontrar esse eu sou e depois saber que eu sou esse eu sou, mas alguém me atura, alguém me aguenta. Eu tenho um amigo no mundo. Então façamos os exercícios, né? Façamos o Qigong, que vai ser muito bonito. Gratidão, queridas, gratidão infinita. Beijo grande, fiquem com Deus e se cuidem muito.